Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos, hoje é quinta-feira, dia 23 de janeiro, vamos aos destaques de hoje. Divulgadas imagens de roubo de carros dentro de uma concessionária em Sapiranga, no Vale dos Sinos. E olha que não é a primeira vez que acontece ali junto à RS 239. Vejam só o momento em que os criminosos entram nesta concessionária ali, agachadinho, né? Entram e levam os carros novinhos, carros 0 quilômetro. As imagens que foram divulgadas mostrando a rápida ação destes criminosos. 5 carros foram levados pelos criminosos, foram recuperados sim, mas até agora ninguém foi preso. Eles rapidamente entram, escondidos, olha aí, para um outro ângulo. Eles tentam mexer no balcão de entrada para facilitar a fuga dos carros. E olha só o que eles fazem, olha só. Derrubam com o vidro, né? Derrubam o vidro com o carro e vão escapando, vão fugindo desta concessionária junto à RS 239. E quase que teve um atropelamento dentro da concessionária. Vocês viram ali, um dos criminosos passou na frente exatamente no momento em que um deles ia fugir. Vejam só a agilidade. E o que mais chama a atenção, que é um ponto muito movimentado ali, porque a RS 239, ela cruza a cidade de Sapiranga. Há uma grande movimentação intensa. E mesmo assim, eles foram lá e levaram pelo menos 5 carros. 5 carros, daqui a pouco, todos os detalhes. E foi cancelado o julgamento dos acusados de matar Ronei Faleiro Júnior em Charqueadas. O júri pediu a realização de uma perícia. A defesa dos réus alega que um problema de coagulação pode ter sido determinante para a morte do adolescente e não o espancamento. Mistério em Gravataí. A polícia e a família procuram um motorista desaparecido há quase uma semana. O carro dele foi encontrado, mas nem sinal deste homem de 42 anos. E olha só, lembram desta cena aqui? Dá uma olhadinha. Olha só o que aconteceu com esse carro. Olha só. Vai cair. Em seguida, vai passar um carro ali e vai pro buraco. Olha só. Lembram desse caso? Pois é. Uma cratera que se abriu no meio da rua. Isso foi lá em Flores da Cunha, na Serra. Ela ficou 2 meses aberta, acreditam nisso? E só começou a ser fechada agora, quando a nossa reportagem foi verificar a situação, né? Então vejam só que é importante a gente mostrar um fato, né? E acompanhando, mostramos que continuava aberta, foram lá rapidinho e agora já começa o serviço para fechar esse enorme buraco lá em Flores da Cunha. Muito bem, o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Muito bem, estamos já com a Estael Cias para chamar a atenção de um ciclone que se forma nesse momento em alto mar e que vai trazer consequências muito grandes, principalmente no leste do Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina e em outras regiões do Brasil também. Estael Cias, bem-vinda, muito obrigado. E é claro, precisamos falar da estiagem, porque essa temperatura mais amena, nada de resolver o problema da estiagem aqui no estado, né, Estael? É verdade. Bom dia, André. Bom dia a todos. Realmente temos um quadro ainda preocupante. Choveu no início da semana, mas a chuva foi muito irregular, mal distribuída. Teve até alagamentos em alguns pontos, mas não é a chuva que resolve o quadro da estiagem. O número de municípios procurando decretar a situação de emergência não para de crescer. Já né, passou André? de 80, né? Ontem estava em 80, então hoje agora... talvez seja mais até, a gente não sabe. Mas realmente isso mostra o tamanho, a intensidade da estiagem no Rio Grande do Sul e que nesse cenário, no curto e no médio prazo, não tem mudança, porque não se vê um cenário favorável à chuva nos próximos dias. Tem alguma chuva mais forte, mais generalizada, somente no começo de fevereiro. E hoje é dia 23, tem 7, 8 dias pela frente. E vai voltar a subir a temperatura também. Mas falando desse fenômeno do ciclone subtropical, que está em formação, nós temos aqui uma animação que mostra do que se trata o fenômeno. Nós temos aqui a pressão atmosférica. O B representa a situação, uma baixa pressão atmosférica. Então, isso bem aqui há quantos
quilômetros da costa, hein, Stella? Olha, acho que média de 1.500 quilômetros da costa, acredito, aqui bem distante. Mas vejo que começa a se formar aqui na altura do Rio de Janeiro, Espírito Santo, e vai descendo. A trajetória dele é importante, está bem distante do Rio Grande do Sul, é preciso deixar isso bem claro. Não vai atingir nenhuma região, nem mesmo o Sudeste, ele se forma e vai se afastando. A gente dá esse nome de subtropical, porque a gente está acostumado, e toda semana passa por aqui, os ciclones extratropicais, são comuns, associados à frente fria. Neste caso, como ele se forma em águas quentes, a estrutura dele é um pouco diferente dos ciclones que geralmente influenciam o Rio Grande do Sul. A base, o núcleo dele é quente, vai se deslocando até encontrar águas mais frias e quando chegar aqui já passa a ser extratropical. Então ele vai ter um momento, uma fase que vai ser subtropical e depois volta a ter característica que a gente está acostumado. E por ser subtropical, ele tem mais força? Tem mais força, gera um vento mais forte, também vai favorecer a convergência, a chegada de mais umidade no sudeste do Brasil, que já tem sofrido com chuvas muito volumosas. Estel, muita gente está chegando com a gente agora e a gente está mostrando aqui a formação desse ciclone que vai trazer uma série de interferências para o Brasil, de um modo geral. A gente vai mostrar aqui no mapa, chamando a atenção por isso. Porque apesar dele estar a 1.000 quilômetros de distância da costa, os efeitos vão ser grandes e no nosso litoral nós vamos sentir esse vento forte. Porque quando a gente vê o sistema de baixa pressão, o que faz? O vento gira nesse sentido, no sentido do ponteiro do relógio. Nós temos até uma animação do vento para mostrar como é que é o comportamento do vento. Isso, tá aqui. É um pouco, na primeira olhada parece difícil, mas é isso aqui, ó. Esse é o contorno que o vento faz, ó. E vejam que é muito mais forte próximo ao núcleo dele, ao centro dele. Essas áreas em lilás indicam onde o vento mais forte vai atuar, ou seja, em alto mar. Mas faz esse movimento, traz a umidade do mar para o litoral do Rio Grande do Sul, litoral de Santa Catarina, litoral de São Paulo. E por isso tem alerta para chuva volumosa no litoral catarinense nas próximas horas e ainda amanhã cedo. E também na região de Torres, Terra de Areia, Aparados, Campos de Cima da Serra vão receber essa umidade por consequência desse ciclone distante da costa e podem trazer então chuva para toda essa região aqui e de forma secundária trazendo também um pouco de vento. Nós temos acompanhado no centro do país, Espírito Santo, Minas Gerais, uma chuva muito forte nos últimos dias. Tem a ver com esse ciclone e este ciclone em formação, ele vai daqui os próximos dias também influenciar na chuva no centro do país? Sim, Estela? Vai intensificar a chuva, então aquela região ali de Minas Gerais, sul do Espírito Santo, Rio de Janeiro, que já tem sofrido com escorregamentos. Olha as inundações. Imagens do SBT Brasil, mas essas imagens aí, Estel, não tem a ver com esse ciclone aqui? Ainda não. Tá. Essas imagens têm a ver com uma frente fria estacionária que está parada lá há dias, típica de verão, que se chama Zona de Convergência do Atlântico Sul, tem um apelido de Zacas. Então, são vários dias seguidos de chuva, uma condição típica de verão daquela região. Estel, choveu 500 milímetros, Sim, né? Algumas áreas já choveu 500 milímetros. Isso é meio metro de água. Sim. E a previsão é de que tenha um volume correspondente a esse nos próximos dias. Então, o quadro é grave em parte do Sudeste, mais a região ali, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Com a formação desse sistema de baixa pressão, vai chegar mais umidade e a chuva vai continuar em áreas que já estão vulneráveis. Já teve alagamento, já teve escorregamento e mais chuva e volumosa tende a agravar o cenário de desastre naquela região. Já tem até uma força-tarefa aí para atender a demanda que vai ser grande naquelas áreas. E inclui aí Espírito Santo, Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais, especialmente metade sul de Minas Gerais, ali é a situação mais grave. E aqui no Rio Grande do Sul, se puderem colocar aqui de novo essa animação do sistema de baixa pressão atmosférica, na medida em que ele vai se afastando para alto mar nos próximos dias, aqui a gente consegue ver, ele vai descendo e vai se afastando. E começa a entrar ar mais seco por aqui, ó. Vejam que o vento predomina aqui de oeste, de sul, então chega ar mais seco aqui. E a gente destaca que a sexta-feira, amanhã, nós teremos ar muito seco na metade oeste do estado. Os índices à tarde devem baixar de 30% e mais seco ainda no sábado e no domingo. E isso vai favorecer manhãs um pouco frias, até no sábado poderemos ter 5 a 7 graus de novo ali nos Aparados e Campos de Cima da Serra, enquanto que as tardes terão 35, 36 graus. Ar muito seco, a amplitude térmica vai ser muito grande. Então, o fim de semana vai ser proveitoso em todo o Rio Grande do Sul, na medida em que esse sistema se afasta. Então, a influência mais importante dele é o restante desta quinta-feira e parte da sexta com chuva aqui no litoral norte gaúcho, litoral catarinense e outras áreas. E depois ele vai como se alavancasse a chegada desse ar seco no final de semana, na medida em que se afasta, uma nova massa de ar seco chega ao estado e aí agrava o quadro da estiagem. Pessoal, pois é, o pessoal que está em casa, muita gente quer se programar para o final de semana aí no litoral. Olhando para esse quadro
que a gente vai ter essa chuva no litoral norte aí por causa do ciclone para o sábado e para o domingo, Estael? Como é que vai ser no litoral? O tempo é seco em todo o litoral. Poderemos ter mar agitado como consequência também da circulação associada a esse sistema de baixa pressão atmosférica. Então, mar agitado, mas em geral tempo seco, sol e aquecimento. A temperatura volta a subir no litoral. Poderemos ter momentos ainda de vento. O vento ainda vai ser muito presente em toda a extensão litorânea aí durante o final de semana. E só para concluir, André, uma coisa que a gente não comentou, esse ciclone subtropical com essa característica, ele vai receber o nome determinado. A Marinha do Brasil já tem uma lista de nomes para ciclones com essas características. Ele vai ainda passar pelo estágio de depressão tropical com vento até 63 km por hora. Depois disso, vai atingir o status de tempestade subtropical e a partir de então recebe o nome de Curumim, que em Tupi-Guarani significa menino. Já foram desde 2011, quando a Marinha começou a dar nome a esse tipo de fenômeno, já foram 9 fenômenos com nome determinado. O último aconteceu no ano passado, no mês de maio. Agora me fugiu o nome. Iba. O Iba. Teve no mês de março e depois teve... Em 2017, o Guará. Isso. Em 2016, o Essaí, não é Açaí, é o Essaí. Em 2000 e... Não, deixa eu ir pela ordem aqui. Sim. Deixa eu ir pela ordem. Guarani, em 2011. Arani, isso. O Bapo, em 2015. O Bapo tem uma característica... A característica desse está muito parecida à trajetória com o Bapo de 2015. Se formando na altura do Espírito Santo e depois avançando. Está muito similar ao que aconteceu em 2015. Em 2015 também teve o Cari, o Cari. Cari. É o Cari. Aí tem o Deni, é isso? Esses nomes não são muito... Deni, em 2016. O Essaí também em 2016, o Guará em 2017, o Iba em 2019 e agora então o... Curumim, que é menino, né? Significa menino em Tupi-Guarani. Acredito que ao longo da tarde e da noite a Marinha vai dizer que ele realmente atingiu força suficiente para receber o nome. Então, ainda está no campo da previsão, ainda está se formando. Vamos dar uma volta na praia? Vamos dar uma olhadinha aí, Tramandaí? Com certeza. Já ver se tem alguma influência, já que nós estamos a gente já viu o mar bem agitado. Já que falamos do mar. Olha só, me chamou a atenção, Estael, o pessoal na beira da praia olhando, porque eu acho que está chamando a atenção de todo mundo o tamanho das ondas. Sim, a gente vê que o mar está batido, muito agitado, né? Está agitado. Mexido, eu disse batido. E acredito que essa agitação tende a aumentar, porque vai ter essa pista de vento aí associada ao sistema de baixa pressão. Então, sábado e domingo, provavelmente, mar mais agitado. E se com as imagens a gente já tem esta visão, a gente está acostumado assim com a imagem da televisão, certamente, ao vivo, a onda está bem maior. Está bem maior. Então, já está muito mexido. A gente vê que o tamanho das pessoas em comparação, a gente já observa realmente que está bem significativo. A gente vê que as pessoas aqui, tem 4, né, que estão assim com a mão. Eu acho que não estão pescando, né? Até porque a pesca eu acho que é mais ali na plataforma. Sim. Mas a imagem mostra eles observando. Sim. Tem que estar caminhando com algo na mão aqui. Será que pescou algo? Não sei, mas tu vê que o movimento está diferente. Está chamando a atenção já por causa dos efeitos. Quem for aproveitar a praia, claro, vai ter sol, vai ter aquecimento, mas o mar revolto exige cuidado, né? Tem que ter atenção aí durante o sábado e domingo. Vamos aos mapas, então? Bom, hoje à tarde, né, nós temos calor já chegando Uruguaiana com 31 graus, 31 graus também em Santa Rosa. A região litorânea hoje não tem jeito, é tempo instável, tem períodos de sol, vai abrir em alguns momentos Capão da Canoa, mas tem previsão de chuva ainda. E Torres, tempo fechado, e aí sim por lá a tendência de chuva mais persistente. São Lourenço do Sul também, o vento de leste traz muita umidade, pode ter chuva passageira, nada muito importante. E a região central, tempo seco em Santa Maria com 26 graus. Olhando para a capital os próximos dias, a gente deve ter aqui amanhã um dia ensolarado, esse ar muito seco chegando a Porto Alegre amanhã, temperatura agradável, mas vejam a amplitude térmica do sábado. A gente começa o dia com 16 graus e à tarde chega aos 34, quase 20 graus de diferença entre o amanhecer e a tarde, justamente porque o ar vai ser muito seco no sábado, já na sexta-feira, mas também ainda no sábado. E o domingo 35 graus, porque na segunda-feira esquenta mais, 36, talvez 37. Muito bem. Obrigado, Estael Cias. E a gente volta a conversar agora na segunda-feira, é isso? Com certeza, até lá. Até lá, então. Olha só, quer melhorar de emprego? Então faça como milhares de pessoas em todo o país. Faça Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil, não é mesmo, Giovanni? É isso aí, André. O curso técnico é o caminho mais rápido para quem deseja se capacitar e aumentar seu salário. O Grau Técnico tem os melhores instrutores e uma estrutura completa. E tem VT novo. Roda aí pra gente ver.
Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil, está transformando a vida das pessoas em todo o país. São mais de 30 cursos para você conquistar a sua vaga no mercado de trabalho. Pense no futuro. E veja que oportunidade imperdível. Quem ligar agora para 0800 000 4321 ou enviar um WhatsApp para 519-9811-9696, ganha 50% de desconto na matrícula, uniforme e material didático grátis. Muito bem, está esperando o quê então? Pense no futuro, faça grau técnico. Muito bem, agora vamos até a redação. Luciane Coman está lá para falar para a gente sobre uma perseguição e morte que teve em Camaquã, na região centro-sul aqui do estado. Luciane Coman, bom dia. O que houve por lá, hein, Lu? Bom dia, André. Bom dia a todos. O que aconteceu? Os policiais militares, eles desconfiaram de 2 ocupantes de uma moto que transitavam lá no bairro Santa Marta, em Camaquã. A dupla não obedeceu a ordem de parar e acabou fugindo. E aí os policiais começaram essa perseguição. Até que em um determinado momento, o condutor da moto perdeu o controle e acabou tombando. Segundo a Brigada Militar, o capacete dele estava solto. E aí, quando ele tombou, acabou batendo a cabeça contra o chão e morreu. O outro ocupante também sofreu ferimentos graves. A picape Hilux da Brigada Militar acabou se acidentando, próximo ali do local onde a moto virou. Os 2 policiais tiveram ferimentos leves, foram encaminhados para atendimento. E a moto, André, olha só, ela estava com licenciamento atrasado. E o jovem que morreu nesse acidente, ele conduzia a moto sem habilitação. Ele não tinha habilitação. A polícia agora vai investigar todo esse caso, Um inquérito policial militar também vai ser aberto para apurar a situação, a conduta dos policiais, enfim. Mas tudo indica aí que o motociclista acabou fugindo por causa disso. Ou seja, nessas horas, André, tem que parar, Tem que obedecer a ordem da Brigada Militar, do agente de trânsito. Ainda mais nos dias de hoje, né, Lu? Ainda mais nos dias de hoje, que a gente sabe como é que a coisa funciona, imagina? Lamentável. É um processo administrativo, Ou seja, se o motociclista for ali parado. Verdade. E acabou perdendo a vida. E agora tem um outro acidente, um motorista que ficou gravemente ferido na BR-470, lá em Bento, na Serra. O que houve, Lu? Olha, é lá naquele trecho conhecido como Curva da Morte, Não é à toa que ele é conhecido por esse nome. Ali na BR-470, no trecho de Bento Gonçalves. Uma picape montana bateu de frente num caminhão. O motorista da caminhonete sofreu ferimentos graves, porque ele acabou ficando preso ali nas ferragens. Precisou ser resgatado pelos bombeiros. Foi encaminhado para o hospital lá de Bento e ainda não se sabe qual foi o motivo que causou essa colisão. O trânsito ficou bloqueado, inclusive, na região durante o resgate dos bombeiros que salvavam ali o motorista da picape. Muito bem, agora a gente vai mostrar um flagrante, porque a polícia recuperou os 5 carros que foram furtados de uma concessionária aqui em Sapiranga, no Vale dos Sinos. Vejam só a atividade dos criminosos, já entram agachados. Aí eles vão lá pra frente e começam a mexer no balcão de entrada para abrir espaço, Abrir espaço para grande fuga. Afinal de contas, 5 carros roubados de dentro desta concessionária que fica junto à RS 239 ali em Sapiranga, onde a gente observa nas imagens a movimentação de carros ali, Lu? Ela é bastante intensa. Claro, eram 4 horas da manhã, mais ou menos, André? Ainda tem movimentação um pouco menor, claro, do que durante o dia. Então, como a gente viu ali anteriormente, eles entram, se arrastando. Nessa imagem, a gente já vê ali um dos bandidos empurrando o balcão para dar espaço, para os carros. Aí um dos bandidos sai com um dos veículos, quebra, destrói ali a vidraça da fachada, ali a porta, e depois saem os outros veículos. No total, eles levaram 5 carros, 0 quilômetro, André. Na outra imagem, a gente vê que eles entram, se arrastando. Segundo a polícia, eles, na verdade, entraram no prédio pelos fundos, eles cortaram a cerca elétrica e aí depois eles, então, entraram nessa concessionária que fica ali às margens da RS 239. A quadrilha furtou no total 5 carros e lembrando, então, que esse crime aconteceu ontem, na madrugada, por volta ali das 4 horas da manhã. Agora, olha só que interessante, André, os veículos, eles tinham um sistema, que é um sistema que vem já de fábrica, que permitiu a localização e a consequente, então, recuperação desses veículos que foram abandonados intactos em vias públicas de São Leopoldo e de Campo Bom, ou seja, ali nessa região, do Vale dos Sinos. Agora eles devem passar por perícia. Até agora ninguém foi preso. Olha lá a imagem quando eles entraram. Sim, pois é, eles estão entrando
eu não sei se é para... Agachados, talvez por causa de alarme, né? E aí Pois eles vão é. direto aqui, ó, 2 entram nessa salinha, que é onde eram guardadas as chaves desses veículos que estão expostos ali na concessionária. E aí eles também, enfim, quebraram ali todo o móvel onde estavam guardadas, né, essas chaves, e os outros já vão ali direto, provavelmente selecionando ali os carros que eles iriam levar. Nas imagens a gente vê 4 carros saindo da concessionária, mas no total foram 5. E olha só, André, ali pertinho, você que conhece bem a região, tem uma outra concessionária que há uma semana, dia 16, também, né, foi alvo aí dos bandidos que levaram um carro, uma caminhonete que estava na oficina. Esse carro ainda não foi localizado, mas a gente vê que é uma região ali que está sendo bem alvo, né? Eu lembro que dessa criminalidade. Eu acho que foi ano passado, faz uns 2 anos, mais que isso não. Teve uma revenda também junto à RS 239 em Sapiranga, que eles roubaram as rodas dos carros que estavam no pátio. Mas assim, foi muita roda. Eram, acho que uns 15, 20 carros foram lá e levantaram e levaram as rodas e se sumiram, né? Não encontraram mais. Agora, olhando para essa imagem aí, Lu, vamos deixar na sequência, eles entram agachados, né? Um com na mão, assim, a gente não sabe se era uma arma ou algum objeto para quebrar vidro ou coisa assim, mas vamos deixar adiante, porque um deles quase que foi atropelado, vocês viram? Aí eles entram, aí a gente Sim. pode botar adiante um pouquinho. É aquela correria, né, que eles querem sair, Sim, querem levar os carros porque de uma eles vez. tiram o balcão da frente para facilitar a fuga, né? Exatamente. E a gente depois vê até que um deles... Vamos botar mais para frente, põe a fita para frente aí, já tá um tempão nessa imagem aí. Vamos mostrar o momento que eles começam a sair de dentro. Eles empurram aquele balcão ali, Eles, né, da recepção. aí, ó, Ali, ó. eles empurram o balcão. Deixa rolar a imagem. Ali, ó, volta esse aí que quase foi atropelado. Deixa a imagem rolar. Antes ali do primeiro veículo sair, né? Deixa a imagem rolar. Mas olha, é uma correria e eles agem muito rápido, João. Sim, Muito rápido. E é engraçado que às vezes eles saíam de 2. Tá lá, ó. Olha ali, ó. Arredam. Aí tem um que vai passar na frente daquele carro que tá lá na ponta, lá, o preto. E quase que ele foi. Agora ali, ó. Quer ver, ó? Quebrou Presta a vidraça. atenção. Esse quebra a vidraça. Aí tem um esse do carro branco, olha ali, quase que foi atropelado. E olha que estranho também, porque tem uns que eles acendem os faróis e desistem. Ali tá voltando um, porque eu não sei se deixou o carro lá fora e voltou. Quer dizer, tudo a gente vai só supondo o que estava acontecendo. Foram muito rápidos, né? Foram muito rápidos. Mas, por sorte, eles tinham esse sistema, né? Que não é exatamente um localizador, é um sistema... Bloqueador também, né? Não é nenhum bloqueador, nenhum rastreador. Ele é um pouquinho de tudo, esse sistema que já vem de série, de fábrica, nesses carros. E aí permitiram a localização. E normalmente os criminosos fazem isso, né? Eles acabam abandonando ou em estacionamento, antigamente, Lu, para ver se vão localizar os carros ou não. Antigamente era pouquinha gasolina mesmo que tinha dentro do carro e parava, porque o carro não andava mais. Bom, agora e hoje até na concessionária, às vezes tem bem pouquinho, né? Eles só colocam ali o suficiente para meia dúzia de voltinhas. É verdade. E eles não foram muito longe. Agora, não se sabe se eles botavam também dentro, iam botar dentro de um caminhão mais adiante, né? Não sei qual é a ideia deles. Tem o corta-corrente também, né? Sim. Mas é muito de praxe, André, eles levarem esses carros, independente se é de concessionária, se é de uma pessoa comum, e deixar no estacionamento para ver se não tem rastreador. Exatamente. E hoje eles têm muito sistema pela própria internet, né? Com certeza. Talvez pela própria internet consigam interceptar e bloquear, do jeito que a coisa anda, mais ou menos isso. Agora, aquele trecho ali, Lu, é um trecho muito iluminado. Foi isso, volta de 4, não sei se aparece ali na imagem. É um pouquinho antes das 4 da manhã, 13h45, 13h48 da manhã. Ou seja, é madrugada, né? A gente mas vê ali, que Lu, carros, claro. Olha, eu de fato, eu conheço a região do Vale ali, a gente pensa que 4 da manhã é vazio. Olha, já tem movimento, claro. Incrível como já tem movimento. E me chama a atenção isso, porque ali está muito iluminado. Agora a Sapiranga trocou ali as lâmpadas de rua, tá tudo com LED, tá tudo muito iluminado. E tanto é que a gente vê o movimento de caminhão passando pela estrada. Então assim, eles entraram agachadinho ali para não chamar a atenção, talvez das câmeras e do alarme, e depois foram bastante ágeis para levar esses carros. Um outro lugar que tem que constantemente estão levando o carro é aqui em Novo Hamburgo.
a gente até mostrou numa concessionária junto à BR-116. E por que fazem isso, né, Lu? Para facilitar a fuga. Com certeza, né? Já pega ali a rodovia e eles, por exemplo, foram em direção a Campo Bom e São Leopoldo. Eles se dividiram, né? Não foram todos para a mesma cidade. Muito bem. Mas, bom, agora... por sorte, os carros foram recuperados, né? Quem sabe agora a gente só espera que essa quadrilha seja presa, né, André? Bom, a imagem deles ali parece bem clara. Bom, agora vamos falar de um outro assunto e que tem chamado muito a atenção, né? Tu acompanhasse bastante. O júri do caso Ronei, pois foi anulado. O julgamento que acontecia aqui em Charqueadas, da região carbonífera, foi cancelado, né, esse julgamento para a realização de um novo laudo pericial. Por quê? Porque a defesa alegou que esse jovem, o Ronei, ele tinha problemas de coagulação do sangue, ou seja, ele não teria morrido depois de ter espancado, tudo que a gente já acompanhou, mas teria morrido porque ele tinha problema de coagulação. É isso, Lu? Pois é, André. Mais um capítulo dessa história, né? Em novembro, e só ontem surgiu já isso. Tinha sido adiado. Isso estava no processo. Estava no processo, mas foi levantado e aí um dos jurados, então, ficou com dúvida. Vamos dar uma olhadinha, então, na reportagem sobre o que aconteceu. No terceiro dia de julgamento, a defensora Tatiana Boeira informou que Ronei Faleiro Júnior tinha problemas de coagulação. Um dos jurados ficou em dúvida se a doença poderia ou não ter influenciado na morte, facilitando o sangramento. Um dos jurados solicitou esclarecimentos pelo médico legista, o que seria inviável de se proceder de imediato. Então foi questionado se seria indispensável essa complementação da perícia já feita no processo. E a lei prevê que, nesses casos, sendo exigida pelos jurados uma perícia, se dissolva o conselho de sentença e se realize essa perícia. Então, nós colocamos em votação e houve um jurado que respondeu que sim, que seria indispensável para a formação do seu convencimento a realização dessa perícia. A juíza pediu esclarecimentos ao Departamento Médico Legal e o júri acabou dissolvido. O novo julgamento de Peterson Oliveira, Vinícius Silva e Leonardo Cunha ainda não tem data prevista e deve começar do zero, com a escolha de 7 novos jurados. Outros 6 acusados do mesmo processo seriam julgados em 2 datas em abril, o que pode também ser adiado. Em agosto de 2015, Ronei Júnior, então com 17 anos, foi espancado brutalmente com socos, pontapés e garrafadas na saída de uma festa em Charqueadas. O pai, que foi buscá-lo, e um casal que pegaria carona também foram atacados. Segundo o Ministério Público, os agressores eram do bonde da Abarreta e tinham rivalidade com a cidade de São Jerônimo, onde moravam os amigos de Ronei. Os 9 acusados respondem por homicídio qualificado, 3 tentativas de homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menores. 8 estão presos na cadeia pública de Porto Alegre. Olha, nesse caso é muito estranho, porque primeiro isso estava no processo, né? Esses jurados, eu não sei, né, quem são, mas eles voltam para o próximo julgamento? Não pode? Não, né? exatamente. Por agora, isso que acaba sendo dissolvido. Né, o agora, júri. Ganha-se um bom tempo nisso, né? Com certeza, né? Até porque ainda não foi divulgado o prazo para esse laudo pericial, esse novo laudo pericial ser concluído, né, André? E aí, ou seja, volta todo o rito, tudo de novo. Esse julgamento já tinha sido adiado, né? Estava previsto para acontecer lá em novembro, aí acabou ocorrendo agora a primeira parte, porque são 3 julgamentos, né? Os 9 réus. Ou seja, são 3 agora, outros 3 em abril e outros 3 em outra data lá em abril. Bom, a gente conversou com o Ministério Público, viu, André? E o promotor de justiça, o Márcio Abreu Ferreira da Cunha, que está nesse caso, ele se manifestou por meio de nota, disse que essa doença aí que afeta a coagulação era pré-existente da vítima e era conhecida desde o início do processo. Ou seja, ela inclusive consta no laudo de necropsia da vítima. Para o Ministério Público, a doença nunca foi a causa da morte do Ronei. O promotor, inclusive, enfatizou que ele não morreu, né? Ele morreu por causa das garrafadas e não por causa da questão da coagulação. Na época, a causa da morte, né, o que constou no laudo? Traumatismo e hemorragia intracraniana. Ou seja, isso sim seria a causa da morte dele. As garrafadas, né? Eu falava que talvez fosse hemofilia, mas pode ser algum outro tipo de doença, não importa. É um nome bem complicado, viu, André? É meio complicado de se falar. Sim, mas aí eu fico pensando assim, ó, digamos que o Ronei o garoto tivesse um problema de coração, tá?
Aí, com toda aquela pancadaria, ele agravou o problema, teve um infarto. Aí, então, ele morreu por causa do infarto, não morreu por causa da pancadaria. Eu quero pedir para quem está nos acompanhando escutar o que disse um dos rapazes que, bateram no Ronei. Escutem. Aí pro louco assim, e ele não viaja, meu. Eu dei 2 garrafadas com a garrafa quebrada na cabeça dele e comecei a fincar a garrafa nele, tá ligado? Quebrada, plau, plau. Todo mundo, meu, pisoteando o carro e dando várias garrafadas, vários socos. Foi muito triste. É revoltante, né, esse diálogo. Cada vez que eu escuto isso, André, meu Deus. Não, mas assim, a gente tem que botar e fazer escutar, porque assim, olha, é melhor ficar quieto. É melhor ficar quieto. Vamos mudar de assunto. Eles admitem, né, que eles cravam a garrafa. Mas eles estão comemorando, foi mitri. Exato. Aí dão um termo dos gaúchos para comemorar uma coisa dessas. Né? Isso é revoltante. É revoltante. E agora, então, não se sabe quando que vai acontecer. Né? Essa família, o Ronei, pai, que acompanhou e que tentou resgatar o filho, que não deu tempo. E que também bandidos foram lá, também foi atacado. Foram lá, tiraram o Ronei, o garoto, de dentro do carro. E bateram, tá aí a prova, eles mesmos disseram, né? Para a família isso ia ser assim, bom, quem sabe a partir de agora, né, voltar a respirar. E não, agora um jurado ficou em dúvida. Muito estranho isso, sabe? É estranho, eu acho estranho isso acontecer porque, pelo que se sabe, isso tudo já estava no processo. Por que agora veio surgir essa dúvida? Não sei o que aconteceu, não estava lá no julgamento, mas eu acho muito estranho, né? A nossa, eu não sei em outros países como é que é esse rito neste caso aí, mas é uma facilidade de se jogar para frente, né? Julgamentos. A mesma coisa do caso da Boate Kiss, que está marcado aí, eu estou em dúvida que isso vai acontecer, esse julgamento ali, como está marcado para o mês de março. Eu também. Né? Eu também. Que agora já estão, se o do Kiko vai ser em Porto Alegre, estão querendo saber por que vai ser aqui, ele teria que ser lá em Santa Maria também. Eu não sei, eu acho que vão jogar mais adiante também a respeito desse julgamento. E agora é isso, né? Vão fazer os novos laudos, nova perícia, aí já dá razão, né, para novos prazos e a gente sabe como é que isso termina. Prolonga o sofrimento, termina, né? dessa gente, dessa família, André. Verdade. É um absurdo. Tá bem, Lô. Obrigado. Até já. 12h e 5 minutos, agora 27 graus é a temperatura e um motorista que trabalha com o aplicativo está desaparecido desde o último sábado aqui em Gravataí. O homem saiu para mais um dia de trabalho e infelizmente não voltou. O carro foi encontrado em frente a um supermercado no bairro Parque dos Anjos. Os detalhes na reportagem do Glauco Paza. Luiz Carlos Vasconcelos, de 42 anos, é motorista de aplicativo há pouco mais de um mês, desde que retornou do estado do Pará, onde estava morando. Mas para o seu José Carlos, é o filho que não voltou para casa. Na sexta-feira eu levantei cedo, preparei o café para ele. Ele tomou um cafezinho, né? Até disse, tem coisa para comer, ele não quis comer nada. Ele, pai, eu vou tomar só o café e estou indo trabalhar. E simplesmente saiu, né? Aí na noite, né, eu liguei para ele, ele disse que estava, pai, eu estou em Porto Alegre, peguei uma corrida agora e vou ter que desligar o telefone. Aí depois disso eu não tive mais contato com ele, né? Luiz Carlos, que não tem antecedentes criminais, pegou este carro, que era alugado, e saiu para trabalhar no último dia 18. Não foi mais visto. Ou melhor, até foi, pelas câmeras de segurança deste supermercado. Conforme a polícia, que teve acesso às imagens, o carro ficou estacionado aqui. O motorista saiu caminhando sozinho em direção a esta avenida. Ele não atendeu mais o telefone e a chave do veículo ficou na ignição, o que só aumenta o mistério. Ele pode ter deixado o local por liberalidade ou ele realmente pode ter algum envolvimento que a família desconheça ainda, né? Uma pessoa próxima a ele que comentou, que ele havia comentado com essa pessoa que estava passando por alguns problemas. Não entrou em detalhes, não aprofundou o assunto. O delegado vai consultar mais imagens de câmeras de segurança da região. A família pede ajuda para localizar o motorista. O pai tem uma suspeita para o sumiço. Ele falou que tinha feito o depósito do veículo, do dono do veículo. E aí foi averiguar e ele não depositou o dinheiro. O dinheiro não foi depositado, né? Inclusive eu tive que entregar o dinheiro e pagar a quantia de R$450, né? Que era o valor do carro toda semana, né? 12h08, um flagrante de assalto em Cachoeirinha, na região metropolitana. Luciane Coleman.
Pois é, André, olha só, a gente tem as imagens desse flagrante, olha lá. O criminoso, na verdade, é o motorista daquele carro branco. E ele para pedindo informações para esse pedestre que estava passando ali, ó, na calçada. A gente vê até que ele aponta, né? Provavelmente estava explicando para onde é que era. Até que o motorista desce, a gente vê direitinho que ele está com a arma em punho. E aí efetua o roubo, ou seja, aí ele subtrai, ele provavelmente pega ali o celular que estava na mão do pedestre. Olha lá de novo, ó, ele pede informações, o pedestre para, ele indica onde é que provavelmente é o local onde o motorista tá pedindo a informação, até que, olha ali, ó, ele desce com a arma em punho, pega algo que estava na mão do pedestre e aí foge, né? Pela data da câmera de segurança, esse assalto aí aconteceu no último dia 17, no bairro Moradas do Bosque, em Cachoeirinha. A Brigada Militar tem conhecimento do caso e está trabalhando para prender esse criminoso. Denúncias, quem tiver qualquer informação pode ligar para o 190, André. A imagem ali, a gente não consegue perceber, mas é uma adolescente, né? Uma criança adolescente. Parece. Ali, não. Né? Daqui a pouco o carro era roubado, né? A gente ainda não tem esses maiores detalhes a respeito dessas informações. O horário não está batendo porque diz ali 11h30 da noite, então provavelmente há algum erro, às vezes tem, né, no próprio sistema ali, referente ao horário ali do que aconteceu, porque estava só o apino. Exatamente, a gente vê pela sombra, né? Exato. Talvez estava errado ali, estava como se fosse depois do meio-dia, mas era 11h30 da manhã, a gente vê que o sol, a sombra é bem em cima sol deles. Bem apino mesmo. Outra informação, 2 pessoas foram mortas a tiros e outras 3 ficaram feridas. Foi na noite de ontem aqui em Canoas, na região metropolitana. Uma idosa também foi atingida e teve ferimentos. O que aconteceu, hein, Lu? Nossa, um terror lá em Canoas, viu, Meu Deus. André? Um horror. Os criminosos atiraram contra as pessoas que estavam dentro de uma casa que fica lá na Avenida Peru, no bairro São José. Eles fugiram num Fiesta e depois abandonaram esse carro e colocaram fogo, inclusive, no veículo. 2 homens de aproximadamente 20 anos morreram na hora, né, nesses tiros. Outras 2 pessoas estão internadas em estado grave no hospital. A idosa que você mencionou seria uma das feridas que teria recebido um tiro de raspão, mas já foi liberada. A polícia não está divulgando maiores detalhes para não atrapalhar as investigações, ou seja, a gente não sabe a identificação, a identidade, né, dos mortos, até para não atrapalhar, já que eles estão em busca dos atiradores. Agentes trabalharam durante toda a madrugada para apurar o caso. E olha só, André, segundo a polícia, o local não é um ponto de tráfico, de briga de facções, né? O nosso repórter, o Glauco Paz, ele esteve no local hoje pela manhã, ninguém quis gravar entrevista. Claro, as pessoas ficam com medo, né? Mas um dos vizinhos disse que os atiradores já estariam na casa, seriam visitas. Ou seja, não chegaram atirando como seria a versão da Brigada Militar. Agora, claro, a gente vai aguardar as investigações para ver qual é a versão correta, né? Se eles realmente chegaram atirando ou se realmente já estavam dentro da casa. A gente vai aguardar. Bom, agora a gente vai para Dom Pedrito, porque lá na região da Campanha, uma mulher foi morta a tiros no meio da rua, Lu. No meio da rua. Esse crime aconteceu bem no centro da cidade, por volta ali da 1h da manhã. Segundo testemunhas, 2 homens numa moto se aproximaram dessa mulher e aí atiraram pelo menos 8 vezes e depois fugiram na contramão. A polícia, nesse caso, acredita em hipótese de execução e investiga se essa mulher ela tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Só para variar, né? Normalmente esses crimes têm algum envolvimento, né, André, com o tráfico. E, infelizmente, que já toma conta aí de todo o nosso estado. Muito bem, infelizmente. Foi um feminicídio, né, Lu? Feminicídio se isso estiver relacionado, com né, passional, algum relacionamento, seria algo envolvido mas também não com se gênero. sabe ao certo, né? Eles estão investigando, mas a hipótese é a execução relacionada ao tráfico. Ou seja, ela pode ter alguma dívida, algum desentendimento, enfim, é uma questão relacionada ao tráfico de drogas. Obrigado, Lu. Muito bem, agora 12:02 e atenção, está com a gente aqui no estúdio o secretário municipal de saúde em exercício, o Dr. Nathan Katz, para esclarecer a questão do IMESF. Dr. Katz, muito obrigado. Tudo bem, André? Por sua presença mais uma vez aqui. Doutor, eu quero falar um pouquinho, sim, do IMESF, de toda essa questão burocrática, mas eu quero começar pelo que está influenciando mais diretamente na vida do porto-alegrense que precisa de atendimento de saúde. A gente tem hoje a informação de que pelo menos 5 postos estão sem médicos e isto vai acontecer até fevereiro,
né? Atingindo 23 mil pessoas. Procede essa informação, secretário? Procede, André. Acho que é boa a tua lembrança, assim, há algumas semanas atrás o Pablo, que é o secretário de Saúde, esteve aqui falando contigo sobre a questão do IMESF. A semana passada a Luciana, inclusive, fez uma reportagem lá na Moab Caldas, que é uma das unidades, né? Então a gente já há algum tempo tem falado que o IMESF é algo que tem que ser extinto, porque tem uma decisão na Justiça, no Supremo Tribunal Federal. Eu quero pular um pouco essa parte agora, secretário, só porque a gente até quer esclarecer isso, mas deixamos para depois. Eu só quero, hoje, para quem está precisando de atendimento médico, como é que está a situação? Então, para resolver essa questão, a gente fez contratos agora com parceiros. Tá, né? Que aí só em fevereiro, então, os 4... Não. Já 11 unidades já começaram agora em janeiro, né? Com Santa Casa, Hospital Vila Nova, Divina Providência. Instituto de Cardiologia também. Instituto de Cardiologia começa em fevereiro agora, mas onde já começaram em janeiro, né? A ideia é a gente conseguir ir, porque com o fim do IMESF a gente não pode mais contratar gente, né? A gente não pode mais repor as vacâncias. Essas parcerias que a gente fez com esses hospitais estão assumindo unidade de saúde de Porto Alegre. Começou com essas 11, mas a gente espera chegar em fevereiro a 30 unidades funcionando num horário maior. E hoje é um dia muito especial, porque a gente inaugura a 5ª unidade de saúde até às 22 horas. Né? Tá. Secretário, eu vou insistir com o senhor. Vamos por partes. Tá. Eu digo isso porque essa história do IMESF, ela é muito difícil da gente compreender, que está diariamente nesse assunto. Quem está em casa, mais difícil ainda. Eu quero entrar nessa questão e que o senhor explique toda a burocracia que existe, até para o nosso telespectador compreender. Mas agora eu só preciso que o senhor deixe muito claro, e depois, eu repito, depois a gente entra nessa parte mais burocrática. Porque hoje são 23 mil pessoas que não têm médicos. Perfeito. Em 5 postos. O senhor sempre lembra de cabeça quais são esses postos aqui? Não. Eu tenho aqui anotado. Eu acho que é Santa Maria, São Pedro, Herdeiros, Laranjeiras e Divisa, correto? Perfeito. Tá. Então, assim, não tem médicos nesses postos. O que as pessoas devem fazer? Chega lá, André. Hoje a gente deve resolver isso em sequência, em fevereiro agora, mas hoje a gente tem 5 unidades que funcionam até às 22 horas e que das 18 às 22... E essas pessoas? Podem ir nessas unidades que funcionam hoje das 18 às 22 horas e vão ser atendidas. E ficam nessa região aí ou elas têm que se deslocar? Então, a gente tem hoje abertas já Tristeza, Unidade Ramos, São Carlos, Modelo na região central. E hoje a gente está abrindo a 5ª na Zona Norte, lá no Maitá, que é Diretor Pestana. Então, até às 22 horas isso? Elas atendem e daí pode consultar independente de onde mora. Tá, e a pessoa tem um telefone, porque se ela não tem médico nesse posto, ela busca onde atendimento, ela vai ter que marcar, como ela deve proceder? Não precisa marcar, é só chegar, ela é avaliada pela equipe da unidade e é atendida no mesmo dia, não tem agendamento nenhum. E em 7 unidades, o funcionamento passou a 12 horas por dia, é 11 isso? unidades. Já 11. 11 unidades estão funcionando no mínimo 12 horas por dia, Diretor Pestana funciona 15 horas por dia. Certo. Né? Então, não sei se eu já vou entrando, já vou respondendo, André. Então, essa é a solução que a gente desde sempre tem falado do IMESF, né? A gente tem um novo programa de financiamento do Ministério da Saúde, que é esse Saúde na Hora. A gente mapeou em toda Porto Alegre mais ou menos 40 unidades que a gente poderia trabalhar nessa ideia do turno estendido. E não é só do turno estendido, né, André? Tem uma questão de número de profissionais. A gente tinha algumas unidades que tinha médico, mas tinha que atender muita gente. Daí não conseguia atender. Essas unidades estão recebendo a quantidade de profissionais necessários para atender toda a população. Agora, secretário, assim, a gente vem acompanhando, como dissemos, há um bom tempo, essas questões relacionadas ao Instituto, né, Médico, aí, o IMESF, que foi criado, quantos funcionários tinha? 1.800. 1.800. Isso, até setembro do ano passado. Bom, hoje tem 1.700. 1.700. Bom, esses todos estão saindo. Isso, assim, é importante deixar claro, porque daí fica essa confusão. Hoje a gente só está dando aviso prévio, André, para as unidades que estão sendo assumidas pelo Saúde na Hora. Exatamente para não deixar ninguém desassistido, seguindo a orientação da Justiça do Trabalho, que diz que a gente só pode demitir hoje o funcionário quando ele
tem um outro emprego garantido ou ele tem ele quer mas sair o do IMESF ele não existe mais, né? Essa é a minha... Juridicamente. Essa é a nossa interpretação, isso que a gente quer, que é isso que a gente quer resolver. Mas a Justiça do Trabalho, por enquanto, não está nos permitindo resolver. Tem uma decisão liminar. Mas o STF já não disse que o IMESF tem que ser extinto? Eu acho assim, a gente teve uma audiência ontem sobre isso. A gente está esperando a manifestação do juiz. Ele, como ele disse, ele decidiu liminar. Ele agora vai ter que ouvir a nossa parte e deliberar sobre isso. Para nós é muito claro que ele deve ser extinto e a nossa proposição de resolver, André, é uma coisa melhor, entendeu? Com unidades que funcionam mais tempo, que tem uma quantidade de serviços maior. Foi assinado agora pelo prefeito a criação de 800 cargos, né? Boa lembrança. E estatutários, né? Pelo regime estatutário. Isso. Que são para suprir também esses funcionários do IMESF, esses servidores do IMESF. Isso. Então, dos 1.700 hoje que a gente tem, 800 são agentes comunitários. Esses eles não podem... por lei federal, eles têm que estar vinculados à administração direta, à prefeitura. Então, esses vai se fazer um processo seletivo público e eles vão ser absorvidos. Então, o pessoal do IMESF pode entrar agora através deste e-mail? Os agentes comunitários, agentes de combate à endemia, devem entrar por meio desse e-mail. É o único jeito da gente fazer essa migração. E o fato de terem trabalhado já no IMESF vai facilitar? Pode facilitar? Isso vai ser uma coisa que a gente vai considerar no currículo, até porque a gente tem que valorizar essa experiência que ele já tem. E até quando o cidadão que precisa de atendimento vai sentir ainda os efeitos de toda essa mudança dentro do IMESF? Ou seja, quando é que vai normalizar o atendimento que não tenha influência justamente por causa dos trabalhadores e servidores do IMESF? A gente acredita que, dependendo da decisão da Justiça do Trabalho, como é que a gente resolver isso, a gente conseguiria fazer essa transição muito rapidamente. A gente esperava que até, no máximo, março, a gente já fizesse toda essa transição. Vamos ver como é que vai ter os desdobramentos, mas a gente tem feito, pelo menos nessas unidades de saúde na hora, a gente tem feito isso, tem funcionado super bem, André. Nessas unidades que já abriram, a gente viu que já teve um aumento de 50% do total de atendimentos. É uma maneira de suprir essa carência aí emergencial que está acontecendo. E que está funcionando bem, assim, a gente está surpreso como rapidamente essas instituições já pegaram o jeito de funcionar, então a gente só tem elogios dessas unidades. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando, doutor. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, André. O assunto não adianta, ele é complexo, mas é importante o telespectador saber, afinal de contas, onde que deve procurar, já que sente a necessidade de atendimento. E a gestão, a gente tem falado que a gente não quer ficar postergando isso, a gente quer resolver. Pode continuar aqui comigo um pouquinho e você vai ver ainda hoje. Lembram daquele buraco que engoliu um carro na serra? Aí, passa o caminhão, aí para um carro da Corsan ali, tipo, olha o buraco que abriu. Vai parar o carro da Corsan ali do lado. Ó, parou o carro da Corsan. E o motorista pensando, o que eu vou fazer agora? Aí, puf, caiu um carro. Uma senhora que estava dirigindo, tinha uma criança junto, né? Tiveram ferimentos leves, ainda bem. Aí, nós fomos lá, faz 2 meses. Fomos lá olhar como é que estava o buraco e, adivinha como é que estava o buraco? Continuava aberto. E a partir disso, o pessoal começou a consertar. E nós vamos mostrar em detalhes como é que está o tamanho desta cratera em Flores da Cunha. Olha, podia ter acontecido aí um acidente muito mais grave do que já aconteceu. Eu vou ali tomar um chimarrãozinho, né? Um mate. Eu vou convidar o doutor para tomar um mate comigo e eu já volto. É rapidinho o intervalo. Muito bem, nós já estamos de volta e eu quero conversar com você, fumante. Você já imaginou parar de fumar? Já pensou? E parar de fumar fumando. Com o Fumo Zero, a gente pode afirmar que isso é possível. Prova disso é o senhor Aldo, lá de Canoas, que ligou encantado para agradecer que após de 40 anos, gente, 40 anos fumando, exatamente hoje, 23 de janeiro, comemora 2 meses sem fumar, graças à ajuda do Fumo Zero, né, Carlinha? Com certeza. E que coisa boa isso, né? Porque, olha... Parabéns à atitude aí do senhor Aldo. É uma batalha, realmente. Mas o Fumo Zero, a gente pode ajudar você. Ele possui uma fórmula importada, desenvolvida por especialistas, que faz o próprio organismo do fumante enjoar, repulsar o cigarro. E, por isso, é extremamente garantido. E eu faço um apelo para você, para que você pare de fumar antes que descubra um câncer, sofra de um infarto, um AVC. É muito grave fumar, André. Hoje, por exemplo, nós recebemos uma ligação de um fumante contando
que teve um pedaço do pulmão retirado, olha o absurdo, e usa tubo de oxigênio para respirar por causa dos danos causados pelo cigarro. Então, tá na hora de você parar de fumar também. Esse telespectador hoje ele já não tem mais uma vida tranquila, ele corre risco de morte todo dia. E você do Fumo Zero tem que tomar uma atitude. Se você quer parar de fumar, liga para o Fumo Zero. Já liga no 0800 601 6105 agora para parar de fumar. André, tem desconto máximo hoje. Descontão, é o maior desconto da Central. Preço pequenininho para as 80 primeiras linhas premiadas. Então liga agora e participa da promoção. 0800 601 6105 0800 601 6105. André. Não perde a oportunidade, corre lá. Beijo, Isso Carla. mesmo. Beijo grande. Muito bem, olha só, agora eu quero saber quem foi o pé frio que foi na arena ontem, né? Por acaso não foi tu, Jeremias Werneck, hein? Vem pra cá, vem pra cá. Eu não. Tudo bem? Eu não, tudo bem. Eu sempre uso 2, 3 meias quando eu vou no jogo. Eu não sou pé frio nada. Tá bom, pé gelado. Mas teve alguém que deu azar. É, né? Pô, o Grêmio estreou em casa com 3 reforços e perdeu pro Caxias 2-0. Que olha coisa, aí, hein? Olha aí o Tilica. Lei do ex, viu, André? O Tilica começou no Grêmio, passou pelo Vanderlei de viagem, tava de moto ali. E o Vanderlei ali, ó. Puxa vida. Errou, né? Olha o primeiro gol de novo. Olha o Tilica lá. Passou de moto pelo Vanderlei, rapaz. 1-0 pro Caxias. Olha ali, ó. Vanderlei ficou na saudade, na estreia do Vanderlei no Grêmio. E o Grêmio querendo um goleiro. Paulo Vitor muito criticado, né? E aí o segundo gol, do meio da rua. Esse aí nem tu tomava, né, André? Eu segurava. O Vanderlei errou o posicionamento ali, né? Pô, aí Vanderlei, Lucas Silva, Vitor Ferraz, em casa, o Grêmio toma 2-0 do Caxias. Pô, não dá, né? Não dá. Mas aqui, ó, sobre essa história do pé frio, tá? Arquibancada Grenal, no Campinho, no SBT Esporte, Arquibancada Grenal vai mostrar quem é o culpado por causa dessa zebra no Campeonato Gaúcho, tá? E daqui a pouquinho também a gente vai falar mais sobre as negociações do Grêmio. Thiago Neves muito perto da arena e também tem o Diego Souza. E para não dizer que não falei do Inter, tem informação do Colorado que estreia hoje no Gauchão, informação sobre o Guerreiro. Mais um capítulo na novela que pode tirar o Guerreiro de Porto Alegre. É mesmo, né? E cadê a Débora de Oliveira? Cadê a Débora de Oliveira? Não é sexta-feira, mas ela nos deixou. Ó. Buzina. Tô aqui, sempre aqui, ó. Vamos buzinar e ver se a Débora aparece. De novo aí. A buzina tá certa aí, né? Eu não, né? Douglas. Cadê a Débora de Oliveira? Onde tá a Débora? Débora, cadê a Débora? Olha aí! Mas olha só. Olha aí! Ó, tá... Sai poderosa, da frente, hein? que eu tô chegando, meninada. Tá poderosa, hein? Tá chique a moça. Ô, André. Oi. Eu sempre tô aí no estúdio, né, ao teu lado, que pra mim é uma grande honra, mas hoje eu estou passeando. Eu estou aqui em Canoas, porque eu preciso dividir com quem está em casa as coisas incríveis que tem por aqui. Já reconheceram onde eu estou? Eu estou aqui no Parque Shopping Canoas, que a partir de hoje começa com aquela liquidação que a gente espera o ano todo que aconteça. É a liquidação Lápis Vermelho. Vim até de vermelho hoje para combinar com tudo de promoção vermelho que a gente encontra por aqui, né? São preços com até 70% de desconto, André. É ou não é o momento de tu abrir a mão e vir aqui comprar presente para todo mundo, inclusive para ti mesmo, André? É verdade. É tá sim, né? E ó, começou hoje, vai até domingo. São apenas 4 dias que quem tá em casa tem que correr pro shopping para encontrar aquilo que gostaria, né? Ó, hoje, 23, amanhã, 24, 25, sábado e 26. Tô dando a dica para todo mundo já se organizar. Ah, Débora, mas eu tô com pouco tempo, tenho só um tempinho rapidinho para ir pro shopping. Vou dar uma dica para quem quiser otimizar esse tempo. Baixa o aplicativo Multi no seu celular, encontra ali o ícone Lápis Vermelho, clica nele que já vai aparecer, ó, as promoções, as lojas, o preço que era antes, quanto fica com desconto, ou seja,
seja, não tem Baita desculpa. dica, hein? Quem tem tempo de passear e até quem não tem, pode se organizar. Então, de hoje até domingo, aqui no Parque Shopping Canoas, até 70% de desconto. Legal. Na liquidação Lápis Vermelho. Dá licença, André, que eu vou ali comprar umas coisinhas e já volto no campinho. Compra um presentinho pra mim. Não, e é muito bonito. Shopping muito bonito mesmo. Beijo, tchau pra ti. Já foi fazer compra. 12h e 32 minutos. Olha só, lembram daquela história do motorista que caiu num buraco? Aqui, foi no meio da rua, em Flores da Cunha, bem no centro da cidade. Em Flores da Cunha, na Serra. Pois é, esse buraco ficou 2 meses aberto. Inclusive, né, o tamanho do buraco foi aumentando, colocando em risco quem passava pelo local, principalmente os mais curiosos. E ontem, finalmente, a prefeitura começou as obras de conserto. Vamos olhar. As imagens da cratera se abrindo após a passagem de um caminhão impressionaram. Um carro até conseguiu desviar, mas o veículo que vinha logo atrás caiu direto no buraco de cerca de 3 metros de profundidade. A motorista, que estava acompanhada da filha, sofreu ferimentos no rosto e passou por uma cirurgia para colocar placas no lugar dos ossos quebrados. A família concordou em conversar com uma equipe de reportagem pela primeira vez após o acidente, mas não quis gravar entrevista. O motivo? Vergonha. É que após o susto e os ferimentos, a motorista teve que lidar com uma série de piadas e memes de mau gosto que circulam na internet. Ela e o marido nos contaram que a recuperação total dos ferimentos deve durar cerca de 1 ano, assim como o tratamento psicológico, que está abordando, inclusive, o medo de dirigir. Essa não foi a primeira cratera que abriu nessa mesma rua por problemas na rede de esgoto. Mas, dessa vez, a solução demorou para chegar. De acordo com os moradores, os blocos de concreto para a construção da galeria chegaram ainda no início de dezembro, mas desde então nada de obras. Os trabalhos só começaram 2 meses depois do acidente. Talvez por coincidência, justamente no dia em que a nossa equipe veio conferir a situação da cratera. Além do buraco que já estava, abriu mais uns 2 metros de largura, né? Porque vai corroendo. A água é muito forte que desce ali. Tomara que se resolva logo e que seja uma obra bem feita, que daqui a 6, 7 anos não venha a cair de novo. A nova galeria de esgoto vai substituir a antiga, que tem cerca de 50 anos e é feita de pedra. A obra deve durar 30 dias. O objetivo nosso também era fazer a obra em caráter emergencial. Porém, o custo dela em caráter emergencial custava mais de R$240 mil e no processo normal de licitação contratamos hoje a empresa por R$135 mil. Então, uma economia de mais de R$100 mil para os cofres da prefeitura e a obra vai ser executada no mesmo formato, nos mesmos moldes. A família da vítima estuda se irá ingressar na justiça pedindo reparação dos danos. Já a prefeitura disse que prestou todo o auxílio possível no período do acidente. Bom, gente, olha só, uma correção. Há pouquinho a gente falou, né? Eu falei sobre o tiroteio aqui em Canoas, em que 2 pessoas foram mortas e outras 3 ficaram feridas nessa madrugada. Olha, diferentemente do que a gente disse, quero só fazer essa correção que é importante. As 2 pessoas que morreram, elas eram visitas na residência e não os atiradores, tá? Só fazer essa correção aí. Os criminosos chegaram armados no local disparando. E a polícia, então, está fazendo a investigação deste caso aí. Feita a correção, SBT Rio Grande terminando. Cadê o Jeremias Werneck, que a Débora está fazendo comprinhas? Presentes para nós lá no Shopping Canoas. Assim a gente espera, né? Eu acho que sim, né? Ah, rapaz. É contigo agora. Tchau, André. Até. Boa tarde, gente. SBT Esporte no ar em mais um dia de bola.